De volta a Brasília, o Supremo Tribunal Federal forma maioria para tornar réus mais 200 investigados de participar dos atos do dia 8 de janeiro em Brasília, na capital federal. Catiúcia Sotomayor, quantos ministros já votaram? Bem-vinda. 6 até agora, Thiago. Com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, que não foi substituído ainda, o STF conta com 10 ministros por enquanto. A maioria foi alcançada com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Os ministros Dias Toffoli, Edson Fachin, Carmen Lúcia e Luiz Fux também acompanharam o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, e foram a favor de tornar réus mais 200 pessoas que estariam envolvidas nos ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro aqui na capital federal e que devem responder agora a uma ação penal. Alexandre de Moraes ainda vai analisar a manutenção da prisão dos acusados que permanecem detidos. Segundo um levantamento do Supremo Tribunal Federal, das 1.390 pessoas acusadas, denunciadas pela Procuradoria-Geral da República, pela PGR, que foram detidas, cerca de 300 seguem presas no sistema penitenciário do Distrito Federal. O plenário virtual do julgamento para o recebimento dessas denúncias termina às 23h59 de terça-feira, dia 2 de maio. Nunes Marques, André Mendonça, Rosa Weber e Gilmar Mendes ainda não se manifestaram. Na semana passada, na primeira votação sobre o caso, a Corte aceitou denúncia e também tornou réus os 100 primeiros investigados pela participação nos atos. Mais um julgamento já foi agendado agora para o próximo dia 3 de maio sobre outras 250 pessoas denunciadas. Esse grupo pode responder por crimes como associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Se forem condenadas, as penas podem chegar a 30 anos de reclusão. Thiago. Catiúcia Sotomayor, você volta na nossa programação, girando os nossos comentaristas agora, começando por você, Amanda Klein. Essa maioria do Supremo representa o quê? O que deve acontecer a partir de agora com eles? Tiago, representa o Supremo encaminhando pela via judicial eventual punição ou, pelo menos até este momento, julgamento das pessoas que tiveram diretamente envolvidas nos ataques golpistas de 8 de janeiro, e com acusações muito graves que eu sempre repito aqui. A gente viu a Catiúcia enumerando, além de depredação de patrimônio, tem acusação de associação criminosa, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Isso tudo faz parte da lei, inclusive essas mais recentes, de uma lei aprovada no ano passado, sancionada até pelo presidente Jair Bolsonaro, que institui a lei do Estado Democrático de Direito, que substitui aquela antiga lei de segurança nacional, ainda um resquício da ditadura do regime militar. Então, a gente tem aqui muito claramente delineados os crimes pelos quais as pessoas são acusadas. Óbvio que isso não significa que elas serão condenadas, elas têm direito, e isso tem que ser respeitado, ao devido processo legal. Há uma discussão, um debate aqui, muitos defensores da União têm apontado para o fato de que essas penas, essas condutas não estão totalmente individualizadas. Já o Supremo aponta para o fato de que se tratam de crimes multitudinários. O que é isso? São crimes cometidos por uma coletividade, como a gente viu, com um objetivo em comum. Nesse caso, segundo as acusações, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Por isso, quando você descreve essas condutas, elas são muito parecidas, porque, afinal de contas, elas foram cometidas por uma coletividade com objetivo em comum. Tem esse debate na esfera jurídica, acho que cabe a advogados, especialistas, juristas responderem, e também há o debate sobre onde essas pessoas devem ser julgadas, se deve ser mesmo no Supremo Tribunal Federal e de que forma se daria esse julgamento, porque, como a gente viu aí, já temos 300 pessoas consideradas réus, tornadas rés, né? Melhor dizendo, tornadas rés. Então, isso envolveria um braço enorme, uma força-tarefa enorme do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser um tribunal constitucional por excelência, mas tem acabado julgando vários crimes nos últimos anos. São todos debates abertos, eu acho que há pontos, há prós e contras, há pontos positivos e negativos e argumentações que podem ser feitas dos dois lados. O mais importante aqui é que essas pessoas tenham direito, obviamente, à defesa, mas que seja também que haja uma investigação muito séria e que aponte para a gravidade do que aconteceu no dia 8 de janeiro. De novo, uma tentativa de golpe.
Bom, a Amanda argumenta, que a acusação da Procuradoria-Geral da República é uma peça bastante profunda que dá base para essa decisão do Supremo. Só que essa Procuradoria-Geral da República é a mesma que pediu a prisão do senador Sérgio Moro por uma piada feita numa festa junina. Então, a Procuradoria hoje claramente tem uma atuação alinhada com o governo, porque está às vésperas da escolha do novo Procurador-Geral, está alinhado com o Supremo Tribunal Federal. Isso tudo faz parte de um grande jogo das próximas indicações do governo federal. E essas 200 pessoas, elas têm que ser responsabilizadas sim pelo que elas fizeram. A gente sabe o que significa um efeito manada. Quando a gente tem aqui uma manifestação de torcida de futebol que entra na Avenida Paulista dentro, quebrando tudo, essas pessoas não estão ali quebrando porque elas querem abolir o comércio da Avenida Paulista. É porque simplesmente houve ali, alguém incitou aquilo no efeito manada, as pessoas fazem coisas que são inimagináveis que elas façam individualmente e elas precisam sim ser responsabilizadas. Neste caso, o que a justiça precisa fazer para demonstrar que há de fato justiça no Brasil é olhar para cada um de acordo com o seu ato. Se houve uma tentativa golpista, como afirma a Amanda, naquele ato de 8 de janeiro, carece de uma continuidade daquela invasão. Aquelas pessoas estavam ali, segundo o argumento, atendendo a um chamado, atendendo a um processo que culminaria com a deposição do presidente Lula recém-eleito. Essas pessoas ficaram meses à frente dos quartéis, como também é argumentado, pedindo intervenção militar. Mas os militares disseram que fariam a intervenção, eles compraram essa pauta ou aquelas pessoas estavam se manifestando ali de forma inócua, porque não produziram um efeito prático? E outra coisa, de novo, precisamos lembrar, quando essas invasões ocorrem, o governo federal estava ciente do que aconteceria, se omitiu. Dentro do Palácio do Planalto, as imagens deixam claro que militares que estavam ali trabalhando para o governo simplesmente acolheram essas pessoas dentro dos prédios públicos e não é válido o argumento de que havia ali pessoas que tinham sido contratadas pelo general Heleno, que agora já demitiram 58 pessoas do Gabinete de Segurança Institucional que estavam lá desde a administração passada. Por que não foram trocadas antes? Quer dizer, como é que um governo chega diante de uma tensão no país e sequer ocupa um espaço estratégico que é o Gabinete de Segurança Institucional com pessoas da confiança desse governo? Me parece que é uma história muito mal contada que precisa ser esclarecida, não só na Justiça, mas acho que a CPMI do dia 8 de janeiro vai ajudar muito a termos informações concretas da omissão do governo federal e dos interesses que ele tinha com aqueles acontecimentos. Amanda vai concluir? Sim. Não, só eu ia dizer que eu concordo com o Beraldo que essas pessoas deveriam ter sido trocadas. Isso foi um erro grave do atual governo, por incompetência, falha, omissão, sim. E o general Gonçalves Dias deve explicações sobre isso, porque não trocou essas pessoas. Mas isso não muda o fato de que são pessoas do governo anterior que eram muito fiéis ao general Augusto Heleno, que, por sua vez, provavelmente o ministro mais fiel a Jair Bolsonaro. E eu quero lembrar ao Beraldo também que essas pessoas que estavam confraternizando com os golpistas e um deles oferecendo água, era justamente uma dessas pessoas contratadas pela administração anterior. E agora houve um verdadeiro expurgo, uma limpa no GSI, quando finalmente um civil, Ricardo Capelli, que também foi interventor no Distrito Federal, ocupou o GSI. Houve uma clara falha das forças de segurança e isso deve ser apurado. E não é só do GSI, que tem a missão de proteger o Palácio do Planalto, da Polícia Militar do Distrito Federal, porque, afinal de contas, Congresso e Supremo foram atacados também. A Polícia Legislativa e a Polícia no Supremo combateram os golpistas. Os únicos que não combateram os golpistas foram os militares do GSI. Numa situação muito incômoda, que provoca indignação, estavam confraternizando, falando ao celular, enquanto os golpistas adentravam o Palácio do Planalto e eles estavam falando, conversando como se nada houvesse. O Beraldo também lembrou que quando uma organização, uma torcida organizada invade, depreda o comércio paulista, que na visão dele tem a mesma importância que os três poderes, os prédios dos três poderes que simbolizam e representam
a nossa democracia. Obviamente, em que pese a importância do comércio paulista, essas duas coisas têm uma importância e têm uma simbologia muito diferente, mas essa torcida organizada, segundo o Beraldo argumentou, são incitados por alguém. Alguém incitou a torcida organizada a ir lá. Aí a pergunta que fica quicando é quem incitou essas pessoas a cometerem esses atos de vandalismo e tentativa de golpe de Estado? Quem será? Quem será? Eu acho que essa resposta é muito óbvia e é essa resposta que a CPI tem que tentar alcançar e tentar atingir nos próximos meses.